Bora lá, mulheres Shaktis, começando aqui essa imersão, ciclos em movimento, e é um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu estou trazendo esse conteúdo muito especial para a gente falar sobre como a gente manter, né, o treinamento e também o autocuidado, seguindo a nossa ciclicidade, para a gente diminuir cada vez mais a nossa falta de vontade de treinar, a nossa aquele negócio que às vezes a gente sente ali de se sentir indisciplinada, de sentir a preguiça, de sentir o corpo pesado e tudo mais. Então, a ideia é a gente compreender melhor os nossos ciclos para conseguir tornar tudo isso mais leve, mais gostoso, mais fluido. E então, num primeiro momento, eu faço o convite para vocês para a gente fazer uma respiração aqui conscientes. Vamos dar uma pausa de tudo aí que é externo. Se você puder, deixa a coluna retinha. Pode ser sentada no sofá, na cadeira, no seu tapetinho, onde você prefere, gosta, se sente à vontade. Deixa a coluna bem retinha. Feche os seus olhos um pouco e vem só trazendo a atenção para a sua respiração, puxando o ar bem devagar pelas narinas e solta pela boca mesmo. Relaxa o maxilar e descontrai as faces, soltando o ar. Ah, puxa pelo nariz e solta pela boca. Mantendo ainda seus olhos fechados, visualize esse fluxo do ar entrando durante a inspiração. Segura um pouquinho esse ar nos pulmões. Visualize esse fluxo do ar se espalhando por todo o corpo. E quando você solta o ar, você vem trazendo a sua presença para esse momento aqui e agora, para o seu corpo. Continue essa respiração em conexão com o seu corpo, percebendo que você vem nutrindo o teu corpo com essa respiração mais consciente. Se você puder agora exalar também pelas narinas, faça isso. Solta o ar bem devagar pelas narinas e vai se conectando com o seu corpo, vem percebendo se ele te traz alguma mensagem, se tem algum ponto que está mais rígido. Vai fazendo uma retrospectiva do seu dia, como que foi a sua energia nesse dia de hoje. Talvez você não esteja na sua rotina habitual, porque hoje, enquanto a gente está fazendo essa aula ao vivo, é um feriado nacional e algumas de vocês pode ser que não tenha trabalhado, então tenha tido uma rotina um pouco diferente. Mas mesmo assim, percebe como que está o seu corpo. Percebe como é que estava a sua respiração, se foi difícil entrar nesse ritmo mais devagar, ou se foi bem tranquilo, se foi fácil. E vem sentindo essa expansão dos pulmões. Puxa o ar um pouco mais de tempo agora. E quando solta o ar, vem levando a atenção lá para o seu baixo ventre, como se você estivesse soltando o ar desde lá de baixo, nessa conexão com o seu baixo ventre, o centro de poder feminino, que nos conecta aí ao nosso, ao mundão, a esse mundo externo, né? As ações, as criações. Inspira, levando o ar também para o baixo ventre. Percebe essa respiração bem grandona e visualiza. Você vem ativando essa parte de baixo ali do seu ventre, nessa conexão com o seu baixo ventre.
com um centro de poder feminino. Muito bom. Respira profundamente. Se você puder, vem fazendo um mini espiral com o seu círculo. Primeiro, para o lado esquerdo. Começa a girar o tronco em sentido anti-horário, bem devagarinho, e vai visualizando tudo aquilo que desse dia de hoje, ou dessa semana, desse ciclo que veio aí se fechando semana passada, que você quer soltar, deixar ir, vem nessa conexão, percebendo se tem algum pontinho que está mais dolorido ou mais tenso, e buscando tirar essa dor através da sua respiração, tirar essa tensão, eliminar ela, soltar ela junto com a tua respiração, junto com esse movimento, desapegando dos pensamentos, dos compromissos que você teve hoje lá fora. Solta nesse leve movimento, girando o tronco. Vai diminuindo a velocidade do seu movimento, parando o corpo. E aí começa esse movimento agora para o outro lado, para o lado direito. Devagarinho, você começa o movimento e vai aumentando ele pouco a pouco. E agora é o contrário, é o que você quer trazer para o seu corpo, as energias que você quer trazer, mais conexão com o seu feminino, mais percepções dessas partes sutis do seu corpo, das mensagens que o seu corpo vem te trazendo, como que ele vem te trazendo, o que que ele vai te entregando. Vem trazendo aí suas intenções também de estar aqui presente hoje nessa imersão, para se conectar mais com os seus ciclos, para se conectar mais com o seu autocuidado. Ai, fazendo essa respiração bem gostosa, bem solta, bem natural, mas ao mesmo tempo grande, expandida. E vem trazendo essa nutrição também para o seu corpo, nesse movimento, colocando essas intenções. Essa concentração desse momento aqui e agora. Traz a sua presença, traz a sua atenção, o seu foco e o seu sentir, principalmente. Devagarinho, vai diminuindo esse movimento e vai parando no centro. E mais uma vez, eu faço o convite para você perceber o corpo. A gente fez uma respiração aí para um lado, para o outro, com intenções para cada um dos lados. Percebe o seu corpo, se alguma coisa já mudou, se ele te dá sinais mais claros de algo, do que ele precisa, de como você tá, até mesmo se chega a algum insight, intuição. Conecte-se com o seu baixo ventre, se você puder e quiser, traz as mãos lá no baixo ventre. Sente a respiração lá nas suas mãos. Você visualiza nutrindo essa parte do seu corpo, ao mesmo tempo sentindo que você está bem firme aí onde você está sentada, a coluna está ereta, o semblante descontraído, essa conexão consigo mesma, cada vez mais, para que você possa absorver tudo que a gente for conversar aqui hoje e levar para o seu dia a dia, para a sua vida, para colocar isso mesmo em prática, para que não seja só mais
uma aula que você ouviu, mas sim algo que realmente faça diferença para você a partir de hoje. Muito bom. Honrando o seu feminino. Se você tem útero ou não tem útero, se você menstrua ou não menstrua, faça um carinho aí no seu ventre em honra a essa parte do seu corpo que algum dia já pode ter te gerado filhos, ou que ainda vai te gerar um filho ou filha, você querendo ou não querendo, você tem essa possibilidade, a maioria de nós. Então, vem nessa conexão, honrando essa ciclicidade que muda todos os dias muda um pouquinho. A gente nunca é igual todos os dias. Então, vem ressignificando esse lugar, essa conexão com esse ponto do seu corpo, que é o responsável, né, por todas essas mudanças diárias. E agradecendo por ser assim, essa mulher de fases, por ter todas essas mudanças e respeitar essa natureza sua, essa perfeição que é você, mulher, Shakti, essa energia única e poderosa. Através desse centro de poder do baixo ventre, a gente tem a capacidade não só de gerar crianças, bebês, né? Mas também de gerar tudo que a gente quer colocar no mundo. Então, nesse momento, eu peço para você trazer uma mentalização de algo que você gostaria de colocar no mundo. Seja um bebê, seja uma carreira profissional, um relacionamento, ou algo material mesmo que você deseja trazer para a sua vida. Aproveita esse momento de conexão, essa respiração, esse aquietamento e esse sentir que foi gerado para plantar essa semente aí no seu ventre. No momento estamos em lua nova no céu e é um ótimo momento para a gente plantar as nossas sementes. Então, você visualiza plantando essa semente disso que você pensou aí, que você deseja gerar, criar, manifestar. Você visualiza plantando essa semente dentro do seu ventre, seja ele físico ou energético. Em seguida, vai escorregando as mãos pelo seu corpo, se dando um abraço. Hum. Nesse abraço, você se agradece, se cumprimenta. Aquele abraço que muitas vezes você dá para outra pessoa, quando você gosta muito, dá para você mesma agora. Se cumprimenta e fale seu nome e diga: Eu te amo. Tá bom. Vem trazendo as mãos unidas lá na frente do peito, os olhos ainda fechados, selando esse momento inicial da nossa prática, da nossa imersão em conexão com esse feminino, honrando a todas as que vieram antes, a todas as que vêm depois, que vão chegando, e agradecendo a essa natureza que somos nós e que estamos emergidas nessa terra. Agradecendo também a essa mãe terra que nos dá toda a vida e também
o exemplo aqui para a gente seguir. Saudações. Sejam muito bem-vindas. Devagarzinho você vem retornando, abrindo seus olhos, respirando fundo. Muito bom, maravilhosas. Muito importante que antes que a gente entre no mental aí, né, em ciclos, em teorias e tudo mais, que a gente possa se conectar com o nosso corpo, para que tudo isso que a gente for conversar hoje realmente faça sentido e seja assimilado. Trouxe também essa conexão com a Mãe Terra, com a Mãe Natureza, porque vou falar bastante dessa conexão para a gente usar de exemplo, para usar de exemplo para a gente entender mais sobre a ciclicidade, né? Então, um grande exemplo da natureza para a gente entender um pouquinho melhor sobre os nossos ciclos é a Lua. Talvez você já saiba disso, já tenha ouvido eu falar sobre isso lá no Instagram, nas redes, ou já tenha ouvido alguém falar sobre isso, né? E mas vamos contextualizar um pouquinho aqui para eu trazer vocês para o treino lá em seguida, né? Então, a Lua é esse astro aí que rege a Terra, rege as águas da Terra, rege as águas do nosso corpo. E a Lua é satélite. A gente funciona muito parecida com a Lua. A gente, no nosso corpo, essa mudança hormonal que vai acontecendo no nosso corpo diariamente, ela tem total conexão com essa mudança que acontece com a Lua diariamente. Ela vai mudando todos os dias um pouquinho e passando por 4 fases no decorrer de cerca de 28, 29 dias, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. E nós mulheres temos um ciclo hormonal, ciclo menstrual também, que funciona de forma muito similar. Se você não menstrua mais por qualquer motivo, seja porque você é, já entrou na menopausa ou porque você tirou o útero, alguma coisa, você também continua seguindo esse ciclo da lua. Então, tudo que eu vou falar aqui sobre a lua vale para todas, tá? Então, aproveite, eu vou deixar isso bem claro para vocês aproveitarem e não acharem que é só, mas eu não menstruo, ela menstrua, não. Vamos juntas, a linha de pensamento é igual, a gente vai pensando a mesma coisa. Eu vou ensinar como cada uma de vocês vai aplicar isso no seu dia a dia, na sua rotina, seja aí como for o seu ciclo, tá bom? Mas primeiro a gente vai entender essas mudanças da Lua. Ela começa, então, vou começar do começo, na Lua que a gente está hoje, que é a Lua Nova. É aquela Lua onde a gente planta as sementes, como fizemos agora, tá? Então, é aquela Lua do vazio, do momento onde tudo se esvazia para a gente poder estar colocando as nossas sementes ali. Então, gosto muito de trazer essa analogia com a natureza. Imagina, quando a gente vai plantar uma semente na terra, o que que a gente faz? A gente cava ali um espacinho na terra, deixa aquele espaço vazio para então colocar a semente e depois começar a fechar aquele buraquinho, né? Ali. Então, é mais ou menos a mesma coisa que vai acontecendo com o nosso corpo. Para a mulher que menstrua, é esse momento de lua nova que a gente está menstruando, fazendo o quê? Deixando tudo sair, se esvaziando, entrando nesse momento de vazio, abrindo esse espaço no nosso corpo para poder estar colocando as novas sementes, deixando ir tudo aquilo que não faz mais parte
do seu momento, né? Então é um momento de limpeza do corpo, assim como na lua nova, a gente está nesse momento agora, né, de renovação. Depois, a lua começa a ir crescendo, e assim como você observa que a luminosidade na lua vai aumentando, essa energia no nosso corpo também vai aumentando. Essa luz da lua que a gente vê, na verdade, é a luz do sol, né? Que está chegando ali na lua. Então, imagine, o sol, ele é essa fonte provedora de energia para a gente, de energia para a Terra, né? Então, pensa, a luz solar muitas vezes gera energia mesmo até para as nossas casas, né? Hoje em dia a gente já tem esses geradores aí, essas capacidades. A luz solar é o que gera também o prana, que a gente trabalha bastante dentro das práticas de yoga, no pranayama, que é essa energia que existe dentro do nosso corpo. Então, quanto mais essa energia vai chegando na lua, mas a gente vai sentindo que a nossa energia física, essa disposição, ela também vai aumentando, assim como também o seu racional. Então, é bem gradual. A lua não fica cheia de um dia para o outro. Da lua nova para a lua cheia são aproximadamente 14 dias. Então, é todo esse tempo que a gente vai demorando para sentir a nossa energia ir crescendo. Então, na lua crescente, a gente já começa a sentir que essa energia vai se renovando. Então, assim, outro detalhe importante, eu trago esses ciclos aí para a gente entender, mas é importante que você entenda isso. Ah, não é mudou da lua nova para crescente que a energia mudou. Ela vai mudando gradualmente, pouquinho a cada dia. E aí você vai percebendo isso conforme você vai ficando mais atenta a essas mudanças, a essa ciclicidade do seu corpo, a essa ciclicidade da sua natureza ou da natureza que você está seguindo ali de fora. Então, quando a gente começa a trazer essa observação para a Lua, a gente consegue entender um pouquinho melhor como que estão os processos. Eu lembro que foi na segunda, não, hoje é terça, foi sexta. Na sexta-feira eu estava no trabalho, aguardando para dar o meu horário ali, para atender uma pessoa, e aí chegou duas meninas e entraram na sala ali dos funcionários, né? E falaram: Nossa, mas hoje está tão difícil para mim. Aí a outra: Nossa, para mim também, caramba. Daí eu olhei para elas e falei: É a Lua. Aí elas: Como assim é a Lua? Falei: Gente, a Lua acabou de esvaziar, acabou de virar para a Lua nova e isso deixa a gente mais cansada, a gente precisando de um pouquinho mais de tempo de ali, ó, recuperação, de descanso. Aí elas ficaram me olhando assim, meio que não acreditando, né? E aí eu falei para elas, eu falei, ó, prestem mais atenção, como vocês vão estar daqui uma semana, daqui 2 semanas, percebam como a energia de vocês vai mudar nesse tempo, né? Como vocês vão, se você se der um pouquinho mais de descanso hoje, como que você pode ficar melhor ao longo do dia, ou se você não se der o descanso, como que você vai viver o dia se arrastando. As duas olharam assim, puxa, né? Que curioso e tal. E é isso, é a gente nessa percepção sutil aí das energias, e a gente entendendo essas mudanças dos ciclos e como que isso vai atuando no nosso corpo. Então, quando a gente passa lua nova, lua crescente, a energia vai crescendo, você vai se conectando mais com o seu racional, seu corpo físico vai tendo mais energia, essa luz solar, essa luz que te traz para fora, vai aumentando e você chega na lua cheia, que é o momento de máxima energia. Vocês já repararam, provavelmente, que quando é verão, dá vontade de ir para a rua, dá vontade
de sair, de socializar, até de convidar pessoas para ir na sua casa, de ir na casa de alguém, né? De fazer um programa ali com outras pessoas. E quando é inverno, dá vontade de ficar mais quietinha, ficar mais em casa ali, no seu cantinho, mais de boas, sem tanta socialização, né? A gente até fala sobre bateria social, né? Hoje em dia, você pode perceber que a sua bateria social ela é menor no inverno. É a mesma associação das luas. No inverno, a gente está na lua nova. E na lua cheia, é como se a gente estivesse no verão. Então, é o verão dos nossos corpos, o verão ali do nosso ciclo, né? E aí vem essa vontade de ir para fora, de sair, de conhecer, de fazer, de estar na rua. A gente tem mais disposição para conversar, a gente tem mais disposição para exercícios, a gente tem mais disposição para fazer coisas novas e a gente se coloca mais, né, nesse lugar, assim. Então, é a lua cheia. E vocês também vão reparar que na lua cheia essa energia fica melhor. Na lua cheia também é quando acontece ali da nossa libido tá maior para a maioria de nós. Tanto nós, mulheres, quanto na natureza. É o momento onde você vai ver os animais fazendo ali os seus ciclos reprodutivos, tá? Essa energia da lua cheia traz essa vontade mesmo, essa, essa energia de reprodução, né? Que seria a fase ovulatória do ciclo menstrual, o momento onde a mulher envia aquele sinal hormonal para o seu corpo, né? Aquele sinal, na verdade, do sistema nervoso que libera o hormônio, que faz tudo mudar, que faz. Quem manda o sinal, na verdade, é o óvulo, né? O sistema ovulatório ali. E aí tudo vai mudando no corpo, e esse óvulo sai ali, vai entrando no seu sistema reprodutor para possivelmente ser fecundado. Seu corpo funciona dessa forma. Se esse óvulo não é fecundado, o seu corpo começa então a se preparar para desfazer, né? Para se renovar. Tudo que ele preparou ali para receber esse óvulo, essa fecundação, para então desmontar tudo isso. Porém, ele sustenta essa energia ali por algum tempo, aproximadamente uns 4 dias, por aí, vai depender de mulher para mulher. E assim também é na lua. Você pode perceber que aquela lua cheia, linda, ela não fica só um dia. Ela fica uns 4 dias, pelo menos, ali no céu, bem bonitona, que ela ilumina a rua. Às vezes você não precisa nem de luz, que ela está iluminando tudo. E ela está trazendo essa energia a mais para tudo, né? Assim como para o seu corpo. Depois, o seu corpo vai entrando num processo de minguar. É o minguar da lua, o que hoje a gente chama de TPM, essa fase de pré-menstruação, né? E o T aí que eu quero ressignificar com vocês já agora, a gente pode trazer esse T como um tempo para mim, tempo para meditar, tempo, né, para você mesma, ao invés de trazer essa tensão e tal, que é o que foi colocado para gente, né? Vamos lembrar sempre que muitas coisas são colocadas para gente aí pelo mundão, para que a gente tenha realmente uma repulsa sobre esse ciclo tão poderoso, tão incrível e perfeito que nós mulheres temos, né? Capaz de gerar vidas nesse milagre da vida aí. Então,
foram muitos termos, muitas palavras que foram colocadas para gente, que foram trazidas para que a gente sentisse essa repulsa sobre os nossos ciclos. E quanto mais a gente puder ressignificar esses termos e palavras, mais a gente consegue trazer essa conexão com o nosso feminino, com a nossa ciclicidade e deixando os processos mais gostosos, fluidos, né? Menos pesados e mais leves. Então, quando a gente começa a minguar, é esse momento que a gente vai entrando de menos energia para fora e mais energia para dentro. Lembra da analogia do inverno e do verão? É como se a gente estivesse caminhando, então, ali para o inverno, nessa energia de outono, que é o que a gente está hoje aqui. A gente já percebe que as noites e manhãs já são um pouquinho mais frias, que o céu já vai mudando, apesar de em muitos lugares ser uma das estações mais bonitas, né? Que o céu fica lindo, e a gente para admirar bastante ele. E é exatamente isso, é trazer esse momento para você admirar essa natureza, admirar esse ciclo que está se fechando, para você também ir fazendo um balanço de como foi esse ciclo, do que você pode ajustar para o próximo ciclo, o que você vai desapegar. Então, é o momento onde as folhas vão caindo das árvores, né? As árvores vão deixando ali suas folhas caírem, elas já cumpriram o seu papel de, durante a primavera e o verão, trazer muita essa energia solar para dentro, né, das árvores, das plantas. E aí agora essas folhas vão entrando nesse processo de renovação. E essa energia da natureza, ela vai se voltando mais para dentro, mais para as raízes ali. E assim é com a gente. Nossa energia, ela começa a ir mais para dentro, mais para as nossas raízes, para a gente olhar também mais para aquilo que realmente importa ali para gente, essas bases para gente. Então a gente fica menos para fora e mais para dentro, nessa conexão maior com aquilo que está lá no fundinho da gente. Então, muitas vezes, né, a gente chama essa fase também aí, ela é meio cruel com a gente às vezes, porque ela vem trazendo para a gente umas boas verdades ali. Então, por exemplo, tudo que você não se respeitou no seu ciclo, tudo que você eu estava ali precisando descansar, mas não descansei. Aí agora chega para você como uma irritação, você fica brava pelas coisas que você não fez, você se sente cansada a mais, você se sente mais chorona, você se sente mais sensível. É tudo nessa fase que vem vindo para dentro. A energia vai se voltando para dentro. E você querendo ou não, isso vai aparecendo para você. Você gostando ou não, a energia, né, as verdades vão aparecendo para você. Ali, quando você olha, quando você tira esse tempo para mim e começa a olhar para isso sobre o seu ciclo, o que, que ele está trazendo para você, que você, como é que foi, faz a análise do seu ciclo de forma bem verdadeira com você mesma e tudo mais, você consegue compreender melhor esses sinais, de forma que eles não sejam assim tão cruéis, digamos, com você, mas sim sejam ao contrário, sejam mensageiros da sua alma ali, né? Trazendo para você mesmo coisas que você racionalmente não conseguiu perceber, mas que o seu corpo está se comunicando e trazendo para você. O corpo está sempre se comunicando e trazendo as mensagens para a gente. Então, é nesse momento de minguar da energia solar ali diminuindo e também da energia
dos nossos do ciclo diminuindo, e essa energia vai se voltando para dentro. Em compensação, nessa fase de pré-menstruação e menstruação, a gente vai ficando com a intuição muito maior, com essa questão de às vezes entender alguma coisa que racionalmente você não entenderia sobre a sua vida, sobre o seu ciclo, sobre o seu trabalho, alguma coisa que você queria fazer de diferente, alguma ideia que você queria ter, e você ficou tentando a semana passada inteira ter essa ideia e não conseguia, de repente vem uma super ideia do nada nessa fase. Porque é nessa fase que a gente se conecta mais ali com o nosso lado mais selvagem, com essa mulher que alquimiza e que tem digamos aí, essa conexão mais bruxinha, né? Que a gente vai entendendo melhor, então, algumas coisas que não entendia antes. Então, é uma fase muito especial e logo em seguida a gente renova o ciclo. Lua nova de novo. Para quem menstrua, menstruação. E aí tudo começa de novo. O corpo faz essa limpeza, essa geral, ele se alinha, se reequilibra e você planta de novo as suas sementes. Na analogia da semente, essa semente vai crescendo, saindo ali, né, daquela casca. Geralmente tem uma casca em volta, ela vai saindo, então tem esse momento de sair da casca, que é meio doloroso, é um processo que exige ali uma força, uma, né, disposição ali para. E aí começa a crescer, esse processo de crescimento. Depois vem as flores, seria a estação da primavera, esse momento de fase crescente. Estou reciclando o ciclo já de novo aqui. E aí chega o momento dos frutos, a parte do verão, onde os frutos aparecem, aquilo que você plantou lá no início do seu ciclo, agora vem gerar para você o fruto, a manifestação real daquilo que você plantou. Então, hoje você plantou aí uma semente, espere que ela brote pelos próximos dias aí. Primeiro ela floresce, vem essa energia mais jovial ali, de disposição para você fazer e acontecer, para que aquele fruto realmente seja efetivo. E então, esse fruto chega. E por fim, vem a última colheita, como chamamos essa fase do minguar também. Então, você pega ali os últimos frutos que sobraram e as folhas começam a cair para se renovar e todo o ciclo começar de novo, e de novo, e de novo. E assim vai, sempre nesse processo, tanto da lua, quanto do seu corpo, quanto na natureza. A gente vai fluindo com essas estações, digamos assim, dentro do nosso corpo, a cada 28, 29 dias aproximadamente. E aí, o que que a gente faz com tudo isso, né? Qual que é a ideia da gente entender todo esse processo? É a gente poder se conectar mais com nós mesmas diariamente e entender em que período, em que fase que a gente está. Como que está o nosso corpo naquele dia? Como que está a mente naquele dia? Como que estão as emoções naquele dia? Como que está a energia naquele dia? E fluir de acordo com o que você está naquele dia. E aí vem uma observação que eu gosto muito. Depois que você começa a fazer isso algumas vezes e começa então, agora eu já sei, eu já conheço a minha ciclicidade, eu já sei que agora é lua nova e daqui a pouco a energia vai aumentar. Então, o que que eu faço com isso?
Eu começo a me programar de acordo com isso. Eu começo a programar, então, coisas importantes, reuniões, coisas mais mentais, onde você precisa, de repente, se expor, colocar uma ideia, tá ali, é, até mesmo numa conversa difícil de relacionamento, algo do tipo, nessa fase em que a energia solar está crescendo. A gente está com essa energia crescente, tanto dentro do nosso corpo quanto, né, na lua do céu. Se você menstrua, o teu ciclo menstrual vai ser sempre mais importante do que o ciclo da lua, tá? Se você não menstrua, você vai seguir o ciclo da lua, tá? Então sempre pensa nisso. Se você menstrua, a tua menstruação é mais importante. Aí eu vou falar sobre lua crescente e você vai entender que a lua crescente é logo após que quando termina a sua menstruação. Essa é a sua lua crescente, tá? Então esse é um momento onde você fica melhor ali para ter reuniões, para ter conversas difíceis, para colocar, de repente, para fazer, montar alguma coisa que exija muito do seu racional, escrever algum relatório, fazer algo mais ali que você sabe que é um trabalho mais mental. Essa fase vai ficando ótima para isso, para você vir trazendo isso de uma forma muito mais fluida, muito mais leve, sem ser uma bagagem extra, uma carga ali para você e você ficar muito mais satisfeita. Você faz isso que às vezes numa fase minguante ou nova seria super difícil e nem seria tão bom. Nessa outra fase você consegue fazer isso rápido, gostoso, até curtindo o processo. E aí, quando chega essa fase de lua cheia, que essa energia tá lá a mil, né? É o ápice de tudo. O legal dessa programação é você entender que dá vontade de planejar mil coisas para a semana que vem, mas você já sabe, já tem a programação que semana que vem a tua energia já vai estar outra, ela já vai estar diminuindo. Então não adianta você, na semana que está com a energia a mil, começar a programar muitas coisas para a semana que vem. Isso eu via muito quando eu trabalhava em sala na academia. É a mulher naquela semana que ela tá com muita energia. Ela fala: Nossa, agora eu vim para academia, eu comecei a treinar e esse treino vai ser demais. Professora, monta um treino novo aí para mim, que semana que vem eu começo com tudo. E aí, na semana que vem, a energia já tá outra. E aí ela fala, tá, mas aí a professora montou o treino novo para mim. Então, bora lá, né? Ela começa, ela ainda tem energia. Ainda não tá com a energia totalmente baixa, ela consegue começar. E aí, o que que acontece? Na outra semana, que aí já vai ser a lua nova ou o período menstrual, ela vai estar com toda aquela adaptação de treino, das novas atividades, só que o corpo vai estar, tipo, pedindo arrego, falando, calma, tipo, não tô nessa disposição toda. Meu corpo já tá com a energia diminuindo. Eu não consigo acompanhar. Eu tô ainda me recuperando do treino da semana passada, eu não consigo manter o mesmo ritmo hoje e tal, e por aí vai. Então, o, o insight legal é esse, é você entender essa programação do seu ciclo e conseguir programar os seus treinos, as suas atividades, sejam não só treinos, mas, né, que nem eu dei o exemplo da reunião, de um papo importante, alguma coisa assim, você conseguir programar isso, até visitas em casa, você conseguir programar isso de acordo com essas fases do seu ciclo, sabe? Com essas fases da lua, com essas fases que você vai percorrendo ali, no, nesses 28, 29 dias aproximadamente. E aí você vai conseguindo deixar esse processo mais gostoso e mais fluido.
né? Menos pesado ali e entregando para o seu corpo, para a sua mente, para o seu emocional, o que ele realmente está precisando, o que realmente vai fazer você entrar no maior equilíbrio ali. Porque às vezes é isso, você está com a energia baixando e está aumentando o teu treino, está aumentando a sua carga, está aumentando a sua intensidade, está planejando o churrasco com a família para semana que vem. E semana que vem você não quer ver ninguém. Você quer, tipo, gente, tudo que eu queria é que ninguém viesse na minha casa. Então, quando a gente começa a entender esse flow, é que realmente a chave muda. Porque entender a ciclicidade é fácil até, né? A gente fala aí sobre a lua e tudo mais, e tá, entendi, beleza. Mas o que você faz com isso que você aprendeu, que você entendeu? Essa é que é a grande chave, né, no meu ponto de vista, assim. Essa que é a grande chave de você entender os seus ciclos. É você conseguir começar a planejar quando que é bom, quando que não é, e tudo mais. E aí entra o nosso tema, o nosso assunto de hoje, que é o treino, como que a gente faz essa programação do treino, se eu já entendi, então, que tem todas essas fases, todas essas mudanças, como que eu vou fluir nisso tudo, então, no meu dia a dia, nas minhas práticas, de forma prática, né? Como que a gente traz isso ali para a gente mesmo. Então, a ideia é que você, entendendo agora essas quatro fases, né? Eu vou chamar de fase um, 2, 3, 4, para ficar mais fácil aqui para a gente conversar, mas a fase um seria essa fase nova, que seria a fase da menstruação da mulher, o início do ciclo, que é essa fase de renovação, de virando tudo, começando tudo de novo, zerou o game. Bora lá começar tudo de novo. Quando é esse comecinho, vamos dizer assim, ó, você está parada, começou a andar, o objetivo é correr, né? Então você começou a andar, aí você, vou começando a andar devagarinho, e daqui a pouco então eu vou correr. Às vezes até é melhor se a gente puder pensar, vou alongar, vou começar a andar e depois eu vou correr. Então pensa que essa fase um é esse momento de comecinho, energia mais baixa, corpo mais sensível e o teu corpo também está com menor tolerância a muito esforço e tudo mais. Então, o que que a gente faz pensando nessa programação? A gente pode variar de várias coisas aí para ajustar o nosso treino. A gente pode diminuir carga, ou a gente pode diminuir o volume, que é o número de repetição, ou a gente pode aumentar o descanso. Olha aí, três formas de você ajustar. Você pode usar as três, ou usar uma delas, ou duas. Tudo vai depender de como você está se sentindo naquele dia. Por isso que é muito importante você perceber como você está se sentindo naquele dia e entender. Às vezes você sabe, pô, não menstruei ainda, vou menstruar amanhã. E eu sei que quando eu menstruo, a minha energia cai muito, eu preciso ficar mais quietinha, não, meu corpo tá exigindo mais. Então, hoje eu já vou reduzir um pouquinho aqui para amanhã eu não ficar com meu corpo em tanto processo de recuperação, porque ele não tem essa tolerância toda. Então, você já vai sendo trabalhando antes, né, do seu corpo te dizer, muitas vezes. Isso quando você já tem um ciclo ali que você já segue e já conhece. Então, você já reduziu a carga, você diminui o volume e aumenta o descanso. Mas eu não queria reduzir a carga, porque foi tão difícil para eu chegar aqui nessa carga, diminuir a quantidade de repetições. Eu gosto muito de trazer ali para a gente assim, repetição de trabalhar com uma margem, tipo, de 10 a 15, de 12 a 15.
e por aí vai. E aí o dia que você sente que está mais cansada, ao invés de fazer 15, você vai fazer 12. Ao invés de descansar 1 minuto, você vai descansar 2. E tá tudo bem. Se você entende, e aí é que vem para mim a grande questão de você conseguir manter a sua disciplina e a sua constância no treino. Se você entende que você vai treinar, mas que você vai se dar esse esse suporte, né, para você mesma, ali, de poder diminuir a sua carga, de aumentar o seu descanso, você vai treinar ok. Você não vai treinar com aquela carga, puxa, tenho que treinar, vai ser difícil, eu vou ter que passar por cima de mim, passar por cima desse desafio para ir lá. Não, você já sabe, tipo, não, eu vou treinar, mas eu vou fazer um treino mais leve e tal, de acordo com o que o meu corpo pede, com como é melhor para mim. Então, tudo bem eu ir treinar, não deixa de ser um peso, né? O treinamento e se torna algo legal, gostoso. Você sabe que você está fazendo pela sua saúde, pelo seu autocuidado, pelo seu comprometimento com aquilo que você elegeu há alguns dias atrás, ou há um mês atrás, ou há uns meses atrás, e que você quer trazer para a sua vida como rotina e tal. Mas você não precisa se levar ao máximo. Você pode fazer esse ajuste para você, para o seu ciclo. Você pode se dar mais exercícios de alongamento, mais exercícios de mobilidade. Ao invés de correr, você pode então fazer uma caminhada mais leve e assim ir projetando essas mudanças no seu treino, né? É que é importante que você sinta que você não perde o resultado, assim que você prepara o seu corpo para a próxima fase, que é a fase 2, que é quando a energia vai subindo e aí é o momento em que você consegue dar mais estímulo para o seu corpo, a sua disposição volta, o corpo responde melhor, e você então começa a aumentar essa carga gradualmente, você começa a retomar a consistência ali na quantidade de repetições, testar uma progressão, às vezes ainda não dá para você fazer com aquela carga toda que você gostaria, mas dá para você começar com uma carga, aumentar um pouquinho na próxima série, depois mais um pouquinho na outra série, e fazendo esse aumento gradual ali nas suas cargas. Você sabe que semana que vem, que é a fase 3 ainda, teu corpo vai estar ótimo, cheio de energia e disposição para assimilar tudo isso que você está trazendo ali, né? Então, é legal fazer daí um exercício de mais resistência muscular, né? Com uma musculação. Dá para você fazer um treino funcional, que você já sente essa energia mais intensificada no seu corpo. E combinar exercícios, né? Fazer uns compostos ali, uma coisa do tipo. Então, nesse momento, você constrói, começa a construir essa base de novo para na semana que vem, que vai ser a de máxima energia, a fase 3, você então colocar toda a sua intensidade, que é quando você está com mais força, está com mais energia, está com mais foco. É o momento de aumentar a carga, de treinar mais intenso e de buscar essa progressão real, entender aonde mesmo que você pode levar o seu corpo. É um momento onde você pode, quero correr, intensificar uma corrida, seu corpo está nessa disposição para fazer um passe melhor ali, é esse momento. Dá para fazer um HIIT, se você gostar, que é aquelas atividades intervaladas de alta intensidade. Teu corpo sustenta essa, esse exercício, ele não vai ficar depois gerando um déficit para você. Muito pelo contrário, esse estímulo vai ser gostoso para ele. Ele vai estar, oh, que legal que você me proporcionou isso. Eu tô com energia para isso, eu tenho disposição, tenho toda a fisiologia tá funcionando
para gastar isso realmente. Então, é muito bom que você possa fazer isso. É aquele momento onde você faz uns treinos mais desafiadores. Então, você vai programar isso já lá na semana anterior. Você não vai programar isso quando você chega nessa semana. E aí você vai pensar nisso. Não. Uma semana antes, você já está programando esse. Lembra que eu falei? Essa que é a chave aí, a gente conseguir prever o ciclo e então, naquele momento, aproveitar o máximo que a gente puder daquela energia, daquele momento que está sendo gerado ali pelo nosso corpo. Então, aqui é o momento na fase 3 é quando você realmente dá a tua performance ali, digamos assim. E aí, a gente vai para a fase 4 que a gente começa a desacelerar de novo. Porque a energia vai começar a descer. Pode ser que ainda ela fique alta por um tempo, né? Então, veja, cada fase dessas 4 tem aproximadamente 7 dias. E aí é que é legal você ir entendendo o seu ciclo, porque você vai entendendo quanto que dura cada fase para você, né? Tem mulher que vai ter uma fase que vai durar 10 dias e outra fase que vai durar 4. Então, você fazendo um exercício diário de trazer essa conexão consigo mesma, para se compreender e tudo mais, é que também é outra chave muito importante para todo esse ajuste na sua ciclicidade e no seu treino. Na teoria, na fase 4 é quando essa energia começa a cair, tua energia vai vindo mais para dentro, né? Essa conexão maior com a sua intuição, com as percepções do que você precisa refletir sobre o seu ciclo, o que você precisa renovar para ir para o seu ciclo, então o que você pode desapegar e tudo mais. Consequentemente, a sensibilidade emocional está maior e você tem menor tolerância à pressão, né? Tipo, vai, faz esse treino. Você já não tá tipo, não, trabalhar já foi a minha pressão do dia. Agora o treino eu quero que seja o meu momento de respiro, né? De maior conexão ali com o meu corpo e tal, de fazer mais um carinho para o meu corpo. Mas você sabe que você tem que treinar para manter essa regularidade que você se propôs em algum momento ali, né, da sua vida, seja isso há pouco tempo ou há bastante tempo já. E então você vai treinar, né? Mesmo às vezes você não querendo, você vai treinar. Então, o que que você faz ali? Já reduz a intensidade, não ainda como na fase um, mas você já começa a reduzir, que você sabe também que semana que vem você está na fase um de novo, que aí é quando a energia está mais baixa de todas. Então você vai fazendo esse ajuste, já começar a reduzir um pouquinho a intensidade. Reduzir a intensidade é o quê? Dar um descanso um pouquinho maior, igual eu falei ali antes, dar um descanso um pouquinho maior, diminuir um pouquinho a repetição ou diminuir um pouquinho a carga. É manter essa movimentação sem se cobrar. Aí essa é a chave ali, né? Manter o movimento. Então é evitar treinos exaustivos, treinos que te levem ao esforço máximo ali, que te façam, né, dar o máximo de si. Porque às vezes o que acontece muito é que se você faz o teu máximo ali, porque você ainda está sentindo que tem energia, semana que vem, daqui 2 dias, 3 dias, quando você entrar na fase um de novo, aí é que vem a explosão. Para quem menstrua, vem às vezes uma menstruação muito forte, com muita cólica, com muitos sintomas ali do corpo, porque às vezes 2, 3 dias antes você fez esse treino exaustivo, você deu essa abusada, digamos assim, no seu corpo, e aí ele não está no processo de regeneração e de absorção ali, de performance, igual ele estava na semana passada, entendeu? Então, só que você agiu igual estava agindo na semana passada, e aí o corpo já não responde igual.
E aí, quando vem aquele momento de virada de chave, de virada de fase, da fase 4 para a fase um de novo, da fase minguante para nova, é quando o seu corpo dá o reset, digamos assim, né? E todos os sintomas que ele precisa te dar, ele te entrega ali, ó. Entendeu? Então, às vezes isso vem em cólica, às vezes vem em dor de cabeça, às vezes vem na irritabilidade, né? Às vezes vem no chorona. Cada mulher vai ter de um jeito e cada sinal também, né? Cada sintoma desse tá entregando uma mensagem que você é quem vai saber ler essa mensagem, conforme você vai praticando essa conexão com o seu corpo, né, com a sua ciclicidade, com os sinais que você vai recebendo, você vai entendendo esses sinais cada vez melhor, tá? E não tem assim um mapa exato de como é. Quem faz o mapa é você. Cada uma tem o seu próprio mapa, né? Então, eu vou falar de mapa daqui a pouco, mais um pouquinho aqui com vocês, que eu trouxe até, inclusive, algo muito especial que eu preparei, falando de mapa, mas é importante isso. Não é igual para todas nós, para cada uma é de um jeito. Então, daí vem a importância da gente estar sempre entrando nesse processo de se conhecer, de se estudar, de se observar. Às vezes, um mês a gente vai errar, vai perceber, putz, fiz a mais, ou fiz de menos, podia ter feito mais na semana passada, e agora eu quero fazer tudo essa semana. Ah, caramba, no próximo ciclo eu vou me preparar melhor. E aí você vai cada vez mais se ajustando aí, se alinhando para conseguir ter o melhor aproveitamento de tudo isso, né? A gente está falando de treino e tal, mas quem nunca marcou ali uma reunião com amigos e depois chegou na hora e se arrependeu? Falou, ah, eu não queria ir essa semana, né? É a mesma coisa aí que acontece muitas vezes no treino, a gente fala, nossa, agora eu vou, e aí chega lá aquela semana e fala, nossa, mas não estou mais na mesma intensidade, né? Então, é a gente ter essa programação, a gente ter essa visão dessa programação. E com o tempo, por experiência própria, eu já fiz bastante esse mapa, assim, com o tempo, vai se tornando mais orgânico. A gente vai precisando menos de papel e caneta, digamos assim, né? Que a gente tem que anotar, né? A gente vai precisando menos disso e vai conseguindo prever melhor a nossa fluidez ali. O corpo também vai se ajustando, os sintomas vão diminuindo. Quanto mais você vai entregando para o seu corpo o que ele precisa, menos ele vai te trazer mensageiros, que são os sintomas, né? Para te falar alguma coisa, porque você vai fluir melhor nesse essa natureza dele. Então, nesse momento da fase 4, retomando aí, é a fase onde a gente mantém, mas sem se esgotar. Então, o objetivo é: vou continuar, sem treinos exaustivos, fazendo uma musculação moderada, leve, né? Um treino ali de força moderado, um alongamento, já começar a trazer mais consciência para o seu treino, que já sabe que semana que vem talvez você precise aquietar mais um pouquinho, mas você quer manter, você não quer parar, você não quer deixar de ir, né? Acho que essa é a grande questão também que a gente está, que fez vocês chegarem aqui hoje, né? Como a gente mantém, como a gente gera essa constância, né? Essa disciplina, digamos assim, com o nosso corpo, mas sem se machucar, né? Sem a gente fazer algo ruim para a gente mesmo ali, né? Sem a gente não entregar para o nosso corpo o que ele não está precisando, assim, o que ele está precisando. Então, essa é a grande questão, né? A gente entender como continuar essa constância sem se machucar, sem desistir, porque aí às vezes o que acontece? Você às vezes entrega a constância, vai pela disciplina, e aí você se machuca. Se machuca, não digo só fisicamente, né? Pode ser também que treinou, puxou uma carga a mais e aí
machucou um braço, né, uma articulação e tal. E mas às vezes é machucar mesmo aqui dentro, sabe? De tipo, pô, fiquei mal, tive dor de cabeça, exagerei. E aí na semana que vem você fala, ah, não vou treinar não. Semana passada eu treinei, nossa, fiquei tão ruim depois. Não sei o quanto que realmente esse treino está fazendo bem para mim. Ah, talvez eu tenha que treinar outra coisa. Ah, vou procurar outra coisa para treinar, mas não agora. Depois eu vejo. E aí, nessa é que você perde o seu embalo, aí você tem que começar tudo de novo e tal. E a gente sabe que sempre esses começos, principalmente com as atividades físicas, né, eles não são fáceis, eles geram dores pra gente, gera toda uma adaptação ali de corpo, de rotina, de lugar novo que você vai frequentar, de professor novo que você vai travar contato ali, você quer que ele entenda você, entenda seu corpo e tudo mais, todo, né? Todo novo começo é um novo começo. Então, você, principalmente no exercício, você quer manter aonde você começou, aonde você está indo. A não ser que seja uma fase de renovação, mesmo que você queira mudar tudo. Mas, no geral, é bacana você manter a constância num lugar com uma pessoa que está te acompanhando. Quanto mais essa pessoa que te acompanha vai te conhecendo, melhor ela vai guiando o seu treino ali para você e tudo mais. Mas nós, como mulheres, acho que a gente tem que ter muito essa questão, esse posicionamento da gente, de entender que a gente tem que transmitir muitas vezes para o profissional que está acompanhando a gente o nosso ciclo, ou como a gente está se sentindo, ou o que eu já sei que eu sou assim e tal. Então eu já sei que semana que vem, ou que daqui 2, 3 dias, eu vou estar assim, assim, assado. E esse profissional também vai te auxiliando ali nisso que você vai trazendo para ele, né? Ou para ela, né? Enfim. Então, acho que esse é o sentido, é manter essa constância sem se esgotar, né? Então, para isso é a gente conseguir, muitas vezes, eu, quando estava na TPM, assim, né, no tempo para mim, que eu sabia que eu ia menstruar daqui 2, 3 dias, eu estava cheia de energia ainda, pronta para treinar muito, mas eu já reduzia tudo, já diminuía a intensidade, mas então se eu estou cheia de energia, eu consigo manter a carga. Vou manter a carga, mas vou treinar mais leve, vou me dar um pouquinho mais de descanso, não vou fazer aqueles exercícios de alta intensidade, porque eu já sabia que dali a pouco meu corpo ia precisar dessa recuperação, entendeu? Então é você mesma entender isso e falar, não, peraí, para não ter que depois ter que correr atrás do prejuízo, digamos assim, né? Então, isso é muito importante. Então, resumindo, na fase um a gente reduz, né? A gente é, vai com calma mesmo, ali, bem de boa, sentindo o corpo. Na fase 2 a gente constrói, então é a lua crescendo, você está construindo. Na fase 3 lua cheia, verão, a gente intensifica, é hora de dar tudo que a gente tem de energia ali. E na fase 4 a gente desacelera e mantém, né? O importante é esse manter aí. Se você treinar todos os dias no seu pico, o seu máximo, você vai acabar se esgotando, vai acabar não gerando até lesão e coisas que você não quer ali para você, né? Então é muito importante a gente ter essa consciência, tá? Que não adianta, por mais que a gente queira, que o mundo falou aí pra gente que a gente tinha que ser igual todos os dias e tudo mais, a gente está criando essa nova consciência de que não somos assim, entendeu? Tá? Isso é a consistência inteligente, né? E aí você vai percebendo como é que
flui para você. O corpo feminino, ele é assim, ele não foi feito para performar igual todos os dias. Ele foi feito para a gente evoluir com respeito. E aí, nessa evolução com respeito, a gente consegue muito mais resultado do que se a gente tenta dar aquele up total de uma vez e sem esse respeito, né? E aí eu quero trazer também uma outra parte que eu acho que é muito importante da gente compreender aí, que é essa essa questão da gente não querer se sentir, não querer sentir, porque eu não quero sentir meu corpo diminuindo a energia. Eu não quero sentir o meu corpo ah, com menos disposição e tal. E o quanto que isso ele vem na gente aí por um medo, né, um anestesiamento, digamos assim, do que essa, do que a sociedade, do que tudo aí, do que trazem pra gente, né? De que muitas vezes a gente está exausta e tal, mas a gente foi ensinada a produzir, a performar, a estar nessa máxima e não reverenciar esse mistério da gente, né? Aí é que entra muito essa conexão com o feminino, né? Da gente estar nessa conexão com esse mistério dos nossos corpos, que eles não são iguais sempre, né? Não tem essa performance igual sempre. A gente traz mesmo toda essa variabilidade. Então, se a gente sempre só quer se sentir na melhor performance, do melhor jeito, a gente deixa de realmente sentir, sabe? A gente deixa de realmente é, sentir o que está rolando realmente com a gente. Então, que a gente possa trazer bastante atenção para esse anestesiamento que às vezes a gente mesma se coloca ali, né? Por um medo de sentir dúvida, medo de sentir o mistério, medo de sentir, bom, mas por que que meu corpo é assim, né? Então, essa não é a resposta é você reverenciar todo esse processo, todo esse mistério que o seu corpo feminino traz, todo essas mudanças diárias que o seu corpo feminino te traz. E então mudar essas perguntas, mudar essa perspectiva, né? Porque quando a gente muda essa, né? Ai, mas por que que eu sou assim? Por que que meu corpo é assim? Mas puxa, né? Eu queria tanto ficar na alta o tempo todo. Quando a gente começa a mudar essa visão, a gente vai mudando as nossas ações de forma natural, acolhendo mesmo e honrando realmente o nosso feminino. E a gente começa a eleger as escolhas de forma diferente, né? Então, isso que a gente vai elegendo, mais as nossas ações, essa força de vincular outras maneiras da gente viver que vai transformando tudo ao nosso redor, né? Essa, a, e a conexão com os ciclos. E é isso que vai transformando realmente, não só a sua maneira de enxergar o teu treino, mas de enxergar o seu corpo, de enxergar as suas relações, os seus momentos ali, né? Então, essa é para a gente olhar mesmo, é uma reflexão que eu quero trazer mesmo sobre essa forma da gente se olhar, né? Se fizer sentido para você, para como que você pode honrar essas mudanças, esses momentos, né? E aí entra um aspecto que eu aprendi bem legal, que é da gente ritualizar, né? Ritualizar as fases, ritualizar esses novos começos e trazer esse ritual para o seu dia a dia, para trazer esse olhar de outra forma para você, né? Um olhar de acolhimento mesmo para você. E um ritual, ele não precisa ser realmente algo muito
uau, super elaborado, super feito ali. Ele pode ser algo que você tenha consigo mesma todos os dias, como, por exemplo, olhar para si mesma todos os dias e entender como está a minha energia hoje, como está o meu emocional hoje, como está o meu mental hoje. E ter esse mini ritual, digamos assim, consigo mesma, ao acordar, ou no meio do dia, ou na hora que você sai do trabalho e vai ir para o treino. Às vezes até se você está no trânsito, se você dirige ali, né? Em algum momento, todo dia, você tem aquele ritual de dirigir, e aí você pode incluir essa percepção para esse momento, mas é trazer, digamos que assim, essa sacralidade aí, né? Para esse ritual consigo mesma, para compreender melhor essas mudanças no ciclo. Digo de novo, mudar esse olhar, eleger de forma diferente as suas decisões ali, as suas ações, a maneira como você vai vivendo o seu dia a dia e tudo mais, né? A gente, nós mulheres, né? Nossa energia, nossa medicina, digamos assim, né? É a nossa libido, são as nossas águas, né? É a nossa conexão com a sexualidade e tudo mais. E quando a gente para de se vincular com os nossos ciclos, para de se conectar com os nossos ciclos, a gente seca, digamos assim, né? A gente fica exausta demais para manifestar as nossas ideias, sabe? A gente fica infértil, né? Então, a ideia, a reflexão que eu queria trazer também é essa, da gente estar tá se regando todos os dias, né? Tem aquela musiquinha Árvore, vem me regar, mãe, vem me regar, que é todo santo dia, pois todo dia é santo. É isso, é a gente buscar trazer esse lugar aí para a gente se atentar, porque o estímulo que vai vir para a gente é o de produzir, é o de performar, é de vender, e só que o nosso magnetismo real, né, tá na nessa nossa atenção, nesse regar, na consistência da gente direcionar para aquilo que tem realmente coerência para a gente ali, né? Para nos religar como seres humanos, céu e terra e, e tudo mais. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações se eu quero falar mais alguma coisa. Essa reverência do mistério. E aí, eu preparei um presentinho para vocês falando nisso. Calma, que não estou só falando, também quero levar um negócio legal para vocês. Vamos, eu vou compartilhar aqui, para a gente poder trazer essa ritualidade para o nosso dia a dia. Eu vou compartilhar com vocês depois esse documento aqui que eu preparei, que é um rastreio de ciclo e energia. Então, são 3 minutinhos do seu dia, onde você vai responder essas perguntas, né? Se você menstrua, ou você vai responder a primeira parte ali de em qual fase do seu ciclo você está, para você estar sempre tomando essa consciência, né, de que momento que eu estou hoje, para você entender, né, e se lembrar. E depois é mais importante que a fase do meio ali, é o como eu estou hoje. Você vai eleger de 1 a 5, sendo que 1 é a mais baixa e 5 é a mais alta, né? De como que tá sua energia física, a disposição e a vitalidade. E aí depois, o teu foco mental, como é que tá? A concentração, a clareza. Então, o emocional, o humor, a sensibilidade, como que tá aí? E como que você está se sentindo? Como que o seu corpo se sente? Me sinto leve, não me sinto com dor e tal. E através dessas 4 percepções bem simples, assim, você vai então entender se o que você precisa é de mais estímulo para o seu corpo, se você precisa de uma manutenção ou de uma recuperação
para o seu corpo. E aí eu coloquei ali embaixo também qual tipo de treino, né, que você se entrega para cada uma desses momentos, uma frasezinha de incentivo também, aproveite sua potência, seja firme no seu ritmo ou respeite o seu momento para você acompanhar o seu ciclo, cuidar do seu ritmo, tá? É, fazendo esse ritual, né? Essa proposta aí de trazer esse pequeno ritual para o seu dia a dia. E daí eu preparei mais um negócio, que eu queria muito fazer isso, e deu certo. E aí, você fazendo isso, aquele pequenininho, todos os dias, você pode transmitir ele para esse outro aqui, que é o seu mapa lunar. E aí você vai transmitir. Aí é que vem o você conseguir, que eu falei aqui agora há pouco, sobre você conseguir entender como que você funciona, como que é o seu ciclo. Então você começa a preencher esse mapa aqui, sempre na lua nova, sempre no momento da menstruação, ali no meio, onde tem o símbolozinho da gotinha. E aí, ali é o dia um, por exemplo. Ou no dia um da lua nova, do céu, para quem não menstrua, ou no dia um da menstruação, para quem menstrua. E aí você vai escrever no espaço em cima, você coloca no maiorzinho que tem cor, você coloca o dia um. E aí, nas partezinhas de baixo, você coloca a que você elegeu. Peraí, não saiu da página para vocês, não, né? Não, só para mim, tá. Aí você coloca a que você elegeu ali nos outros treinos. Peraí. Hum, peraí que eu quero trazer um negócio aqui. Aí, isso. Como você colocou ali, estímulo, manutenção ou recuperação? E aí, energia física alta ou mental alta, você escreve ali qual desses que está alto para você naquele dia. Cada uma pode fazer de um jeito, tá? Você pode fazer muito no seu sentir aí, mas o que eu indico é isso. Você escreve, tipo, o do como eu estou hoje, qual que foi a energia mais alta? Ah, energia física foi o mais alto. Então você escreve ali o físico, ou você faz o desenho do raiozinho, igual tinha lá na outra. Eu vou mandar os dois para vocês, e aí você consegue fazer essa legenda, assim, tá? E aí, e o estímulo que você se deu. E você começa a escrever isso todos os dias. No começo, você vai preencher essa partezinha aqui, ó. Dá para ver eu passando o mouse? Aqui assim, isso. Você vai preencher aqui assim, ó. Então, aqui, ó, dia um. Aí você escreve aqui, tipo, põe o desenho de como você tava. Aqui, o desenho de um aqui, o desenho do outro aqui. Pode escrever mais alguma coisa se você sentir. Aí, dia 2 você escreve também. Dia 3 escreve também. E aí, isso vai se tornando um ritual de você todo dia se olhar e escrever. Se olhar e escrever. Tá, tá, tá. Olhei e escrevi. Olhei e escrevi. Olhei e escrevi. E assim você começa a trazer essa questão do ritual, e depois isso vira o seu mapa. Não vai ser na primeira vez que você fizer, no primeiro mês, que ele vai ser um mapa. Depois que você fizer isso aqui uns 3 meses, isso é um mapa, mais ou menos. E aí você vai entendendo como que a sua energia funciona. Porque provavelmente a sua energia, é o que eu falei para vocês aqui hoje, é um geral. Mas provavelmente a sua energia não funciona igual a minha, que não funciona igual a das outras mulheres que estão aqui agora nessa aula. Ai, bem na hora que eu mudei, você veio. Vou colocar de novo. Pronto. Que você, né? Cada uma vai ter uma fase diferente ali, um tempo diferente em cada fase, né? Nessas 4 fases que eu expliquei para vocês. E aí você consegue, então, gerar o seu próprio mapa. E aí entender como que funciona para você.
entendeu? E aí, no daqui a pouco, você então começa a conseguir fazer toda essa programação de forma bem assertiva, bem legal, entendeu? Essa é a ideia da gente conseguir preencher isso todos os dias. É transformador, gente. A gente às vezes usa aplicativo e tal, mas eu não, sinceramente, eu não sinto o aplicativo com a mesma eficácia. Primeiro, porque ele não traz esse ritual de você escrever, pensar e tal. Ele te pergunta muita coisa ali, ele te sugere algumas coisas, né? E segundo, que depois, para você olhar no papel, assim, é muito legal quando você já tem vários preenchidos e você começa. Dá para a gente ver direitinho os nossos padrões ali, quando a gente preenche isso mesmo no papel e se atenta e vai olhando bem legal. Só que é isso, né? É a gente fazer, a gente ter essa disposição de fazer esse ritual com a gente mesma, por a gente mesma. Não é por mais ninguém, é pela gente, né? Então é muito importante a gente se dispor, né, a isso, digamos assim, para conseguir gerar tudo isso, porque é muito fácil a gente reclamar, achar ruim, dizer que não sabe, que não entende e tal, mas a proposta é que você faça 3 minutos de dedicação ali do seu dia, nesse ritual consigo mesma, para promover essa mudança, é, não só nos seus treinos, mas em tudo mais o que a gente sabe que essa mudança diária no nosso corpo, mente, emoção provoca, né? Então, essa é a ideia. Acho que eu consegui transmitir para vocês aqui tudo o que eu queria, um pouquinho. É, Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém? Então, é, Pode falar. a minha alunação, ela tem vindo sempre na lua crescente, ela não vem na lua nova. Uhum. Daí, como que isso poderia interferir, assim, no ciclo? Porque tá meio trocado, né? Então, quando a gente menstrua, o que importa é o nosso ciclo menstrual. A lua do céu, ela já não vai interferir tanto assim, ela já não vai Tá. ter tanto significado para gente. Depois que a gente está fazendo esse mapa aí por algum tempo, né? Talvez você já faça, né? Pelo que eu te conheço e tudo, e aí você está reparando que é sempre na lua crescente que está vindo. Aí sim você consegue começar a entender melhor essa mensagem que está vindo, né? Uma fase de transição quando você menstrua na lua crescente, né? E essa energia mais para fora, para os projetos, né? Para essa disposição, né? Eu diria assim que o corpo te diz para relaxar e seguir em frente em busca dos seus sonhos e tal, né? Que tem coisas vindo a acontecer, uma força, um impulso que está vindo, a força para o novo, né? Essa é a interpretação aí, com base dos livros que eu já li e do que eu já estudei. Mas a ideia é a gente não ficar tanto relacionando isso, assim, sabe? É tipo, quando a Não é gente literal, assim. é, que não é. O mapa não é esse. O mapa é o teu ciclo, entendeu? Então, tipo, traz uma mensagem pra gente, mas não é essa a principal mensagem. A principal mensagem é o teu ciclo mesmo, sabe? Perfeito. Então, é, Obrigada, Tassi. imagina. Se alguém tiver mais alguma pergunta, aproveitem. Senão eu trouxe uma mensagem final aqui para passar para vocês, para a gente finalizar. E eu vou mandar para vocês esses dois.
cards aí que eu fiz, né? O ideal é que, se você puder, você imprima eles e comece a fazer. O que a gente coloca o número ali, que tá cheio de coisinha escrita, você não vai rabiscar ele, não precisa imprimir tipo 30 dele para você preencher todo dia um. É para você olhar, ele é mais para você ter uma base para você se perguntar e preencher o outro, aquele que tá bem branco mesmo, entendeu? Então ele é um guia para o outro, digamos assim. E esse que também tem um monte de coisa escrita com os números para você se dar a nota ali, ele pode muitas vezes servir como teu guia, sei lá, não parei para pensar. Tô chegando na academia para treinar. Deixa eu parar 3 minutos, olhar aqui o negócio que eu salvei aqui no celular mesmo e me responder essas perguntinhas para me conectar um pouquinho, entendeu? E aí depois de noite, antes de dormir, de repente, né, ali, você vai e preenche o outro, que aí sim é para preencher, tá? E se vocês tiverem dúvidas também sobre isso daí, de algum dos dois, pode me perguntar, pode perguntar no particular, pode perguntar lá no grupo, tá bom? Eu vou colocar uma mensagem final aqui pra gente, bem especial, que eu escutei esses dias, acho que foi ontem, e eu falei, nossa, é perfeito para nossa imersão. Se alguém tiver que sair, eu super entendo aí, tá bom? Fiquem tranquilas. Se você quiser e puder ficar, tem uns 10 minutinhos mais ou menos essa mensagem. Então, o ideal é que você agora se deite, se relaxe aí onde você estiver. Pode ficar sentada se você se sentir confortável, mas que você possa trazer mesmo atenção e conexão com essa mensagem que eu vou colocar como um efeito final ali de assimilação de tudo que a gente conversou aqui hoje. E deixa eu ver se eu consigo. Ah, consigo. Eu vou só compartilhar o som. Peraí. Então, se você já está aí pronta no seu espaço, já vai se deitando, relaxando, ou então fechando seus olhos, ou ficando do jeito que der para E você. o que é isso do lado oculto? Ou ficando do jeito que der para você ficar. Eu vou pôr só o áudio, que a imagem não vai ficar legal. E aí, relaxa, respira profundo. Se por acaso estiver muito baixo alguma coisa, vocês me avisem, tá? Mas eu acho que vai estar legal. Isso do lado oculto da Lua, que tem até um álbum. E o que é isso do lado oculto da Lua, que tem até um álbum inteiro do Pink Floyd dedicado a esse aspecto da natureza lunar, e que muitas pessoas não sabem que a gente vê sempre o mesmo lado da Lua? A Lua gira ao redor de si, no mesmo tempo que gira ao redor da Terra, e um movimento espelha o outro, e é por isso que a gente sempre vê a mesma face. E essa face que a gente conhece muda de iluminação, às vezes é inteira, como na lua cheia, às vezes pela metade, como na crescente e na minguante, e às vezes quase ausente, como na lua nova. Mas é sempre a mesma face, e essa face está sempre voltada para a Terra. Mas existe uma outra face, a face oculta, até então nunca diretamente vista. Uma face que não se oferece ao olhar da Terra, uma face voltada para o cosmos, para o infinito, para o mistério que não precisa ser reconhecido para existir. O chamado lado oculto da Lua não é um lado que não existe, é um lado que sempre existiu, mas que não pode ser visto da Terra por uma lei própria do seu movimento. Um lado que não está em relação direta com o olhar humano, mas com o campo maior, com o espaço profundo, com aquilo que excede a forma, o nome, o reconhecimento. Este mês de abril, pela primeira vez, os olhos humanos tocaram o invisível. Os astronautas não apenas viram o lado oculto da Lua,
eles constelaram um ver possível. Agora é possível ver. Os astronautas constelaram essa permissão em uma dimensão cósmica que toca toda a humanidade. A missão Artemis 2 entrou na região do lado oculto da Lua em 6 de abril de 2026 e talvez só isso já é uma iniciação de consciência, porque invisível não é sinônimo de inexistente e nem sempre invisível é sinônimo de negação. Às vezes é apenas parte da natureza de algo: guardar, sustentar, resguardar, existir fora do campo do olhar. E às vezes é exatamente esse lado que sustenta a conexão com o infinito. Os astronautas perderam contato com a Terra por cerca de 40 minutos enquanto sobrevoavam essa área do oculto da Lua. Primeira vez que os olhos humanos, a olho nu, viram o lado oculto da Lua. E ao mesmo tempo, primeira vez em que, para ver, foi preciso não ser visto. Primeira vez em que o olhar humano alcança o oculto e para isso atravessa um campo de silêncio. Sem comunicação, sem resposta, sem espelho, como se para acessar o que está voltado ao cosmos fosse necessário, ainda que apenas por alguns instantes, sair da relação direta com a Terra, como se ver o oculto exigisse suportar a ausência de retorno. O lado oculto da Lua deixou de ser apenas um conceito, passou a ser imagem, presença, consciência. E se seguimos a lei hermética da correspondência, que diz que o que está embaixo é como o que está no alto, não existe descoberta no céu que não revele um movimento simultâneo na Terra. Assim como Plutão foi descoberto e junto com ele emergia os estudos da psicologia e uma permissão para a humanidade ser capaz de olhar para o inconsciente, para os traumas, para as profundezas psíquicas, nesse momento, o que se revela agora para nós enquanto humanidade, quando o lado oculto da Lua se torna visível? As mudanças e desdobramentos desse constelar de um ver possível através dos olhos dos astronautas não ocorrerão de imediato, assim como não foi imediato o desenvolver da psicologia quando Plutão foi descoberto. Mas assim tem sido. Nossa condição humana é lenta e nos faz investir tantos recursos e tanto tempo para ir tão longe buscar aquilo que está tão perto. Tanta vida tão óbvia quanto misteriosa bem aqui, nos tesouros ocultos do nosso coração, que só pulsa porque pulsa a vida da nossa Mãe Terra. A Lua na astrologia é a mãe, é o corpo que sente antes de entender, é o útero simbólico onde a vida é sustentada sem ser vista. E existe um lado dessa Lua que sempre esteve ali, mas que nunca pôde ser olhado diretamente. Até agora. Isso não é apenas um feito tecnológico, é uma permissão simbólica, porque toda tecnologia só nasce quando há autorização psíquica coletiva para aquilo existir. Então, o que estamos autorizando ver, talvez estejamos, como humanidade, começando a suportar olhar para o oculto do feminino, para tudo aquilo que sustenta sem reconhecimento, para tudo aquilo que ama sem testemunha, para tudo aquilo que doa sem retorno, mas também para aquilo que não foi feito para o olhar imediato, para aquilo que se orienta pelo mistério e não pela validação. Quantas mulheres vivem suas vidas no lado oculto da Lua? Quantas histórias não ditas, quantos silêncios engolidos, quantas verdades que nunca puderam atravessar a garganta. Quantas vezes o feminino precisou existir na sombra para que o mundo visível continuasse funcionando? E quantas vezes esse mesmo feminino também esteve voltado para algo maior, para um campo que não é o da aprovação, mas o da conexão com o profundo? A maternidade é um imenso templo desse oculto. A
A mãe, tão associada à lua, é aquela que sustenta a vida num nível tão profundo que muitas vezes desaparece como sujeito. O bebê chega e o mundo passa a ver e a cumprimentar a criança. E a mãe, muitas vezes, fica invisível, não vista. Some do olhar social, some do reconhecimento, some às vezes até de si mesma. Mas há uma parte dessa experiência que não está apenas na invisibilidade social. Há uma parte que está voltada para o indizível, para um vínculo que não se explica, para um campo de conexão que não precisa ser visto para ser absoluto. Ser mãe é, inevitavelmente, encontrar a própria sombra. É ser atravessada por amor e exaustão, presença e invisibilidade, entrega e perda de identidade. É viver em carne viva o lado oculto da lua. E é importante lembrar que isso não acontece só com as mães, também as avós. A lua, em sua expressão de tempo, também chamada de avó-lua, as avós carregam uma outra camada de invisibilidade. Numa cultura que idolatra o novo, o jovem, o rápido, as anciãs tornam-se invisíveis, mas são elas que sustentam a memória, o ritmo, a continuidade. São elas que guardam o fio invisível que conecta gerações. E talvez também sejam as que mais se aproximam desse lado voltado ao cosmos, do tempo longo, do silêncio que não precisa ser preenchido, da sabedoria que não se impõe e sim emana. E ainda assim, quantas vezes não são vistas, o lado oculto da lua está mais próximo do cosmos, mais próximo do infinito, mais próximo do mistério primordial. Enquanto a face visível é voltada para a Terra, exposta à relação e às respostas e indagações do olhar humano, já a face oculta se orienta pelo infinito. Talvez porque aquilo que sustenta de verdade não pertence ao campo do espetáculo, mas ao campo do eterno. E agora nós vimos com nossos próprios olhos. Os olhos dos astronautas são também os nossos olhos. Eles atravessaram o espaço, mas o que se abriu foi um portal de consciência. Ver não é só enxergar. Ver é iluminar com presença. Nessa ida à lua, ver é permitir que algo exista dentro da consciência coletiva. E talvez agora, ao ver o que sempre esteve voltado ao cosmos, a humanidade comece a se lembrar de que também é feita dessa mesma matéria infinita. Então, o que muda quando o oculto pode ser visto? Talvez comece a ficar mais difícil ignorar. Ignorar o quanto o feminino sustenta no silêncio, ignorar o quanto a maternidade é um campo de iniciação profunda e solitária, ignorar o quanto a sabedoria das mais velhas é deixada à margem. Mas é importante um cuidado aqui, um refinamento de consciência. Não confundir invisibilidade com vitimização. Existe sim dor real, existem mulheres que são vítimas de violência, de silenciamento imposto, de apagamento concreto, e isso precisa ser nomeado, cuidado, protegido e transformado com responsabilidade. Mas existe também uma outra camada mais profunda que não é sobre ser vítima, e sim sobre a própria natureza do movimento. O lado oculto da lua não é um erro, não é uma falha, não é algo que deu errado, é parte da sua ordem, um lado voltado ao cosmos, que não precisa da validação da Terra para existir. Ele não é visto não porque não possa existir, mas porque ainda não havia olhos capazes de alcançá-lo. E agora há. Então talvez o convite não seja apenas ficar denunciando o invisível, mas também se apropriar dele. Reconhecer que há uma potência no que não está exposto. Existe uma força no que não se oferece ao olhar o tempo todo. Uma sabedoria no que se constrói no silêncio. E também uma orientação possível para além do olhar do outro.
Como valorizar esse oculto da natureza sem precisar traduzi-lo imediatamente em visibilidade? Como honrar o invisível sem apagar? Como sustentar o mistério sem ferir a dignidade? Como permanecer em relação com a Terra sem perder a conexão com o cosmos? Talvez esses sejam dos grandes deslocamentos da consciência que essa imagem traz. Porque olhar para o lado oculto da Lua é, inevitavelmente, começar a olhar para o lado oculto de nós mesmos. É isso que Pink Floyd falou através de suas músicas no álbum Dark Side of the Moon, em 1973, onde o próprio Roger Waters, principal letrista do álbum, explicou que o Dark Side of the Moon, o lado oculto da Lua, não é sobre a Lua em si, é sobre a mente humana, sobre aquilo que não é visto, sobre aquilo que é reprimido, acumulado, silencioso, até transbordar. É tempo de ver o lado oculto do feminino dentro e fora de nós. O que antes era invisível não era inexistente, era apenas não visto, e agora foi. E a pergunta que fica não é apenas o que foi visto, mas o que, a partir de agora, não poderá mais ser desvisto. E se há uma correspondência verdadeira acontecendo, então essa imagem capturada no céu é também um chamado na terra. Que o invisível seja reconhecido, que o silêncio seja escutado, que o feminino em sua profundidade cósmica possa existir inteiro, tanto na face que se mostra, quanto na face que sustenta o mistério, tanto naquilo que se oferece ao mundo, quanto naquilo que permanece em íntima relação com o infinito. E talvez exista um alívio profundo em compreender que esse movimento de ir tão longe não é um desvio, é estrutural. Para Jung, o ser humano precisa em algum momento se afastar do que é familiar, da família, das imagens maternas, das identificações iniciais para poder se tornar quem é. Então, nessa escala planetária, ir para longe da Mãe Terra, se afastar para poder retornar, porque esse afastamento não é o fim, é o caminho de retorno. Você vai para longe para poder ver e só depois volta para reconhecer, porque aquilo que está perto demais no início não pode ser visto com consciência. A distância cria o olhar. Na mitologia, isso também se repete. Joseph Campbell chamou de jornada do herói. Separação, iniciação e retorno. O herói sempre parte, atravessa o desconhecido, vai para longe, mas o sentido da jornada não é permanecer distante, é voltar. E quando volta, vê o mesmo lugar com outros olhos. O que antes era comum se revela sagrado. O que antes era óbvio se revela mistério. E talvez, no mesmo tempo em que vemos um foguete partir da Terra, com encanto, com tecnologia, com distância, a vida nos lembre que o maior mistério não está apenas no partir, mas no parto, no que é tão perto, tão visceral, tão imediato. A mãe, pelas próprias entranhas, nos dá a vida. O ar que respiramos já é a revelação. E ainda assim, vamos tão longe para tocar o que sempre esteve aqui. Entre partir, parto e perto, talvez esteja o mesmo portal, o mesmo mistério, a mesma origem. E talvez isso traga esperança, porque se fomos capazes de ir tão longe, também somos capazes de voltar. E ao voltar, reconhecer com novos olhos a vida que sempre esteve tão perto. Haja tempo, espaço e amor. E o que Muito bom. Respire profundamente, venha fazendo o seu retorno. Essa mensagem, espero que vocês tenham conseguido assimilar aí, que é bastante coisa, ela fala bem rápido, mas trazendo essa conexão sobre esse lado misterioso da gente.
esse lado oculto, esse feminino que a gente vem se conectando cada vez mais e se conhecendo. Isso que a gente está fazendo aqui hoje é trazer consciência para esse mistério do feminino também, para esse lado oculto da gente aí que muitos tempo foi guardado, né? E não compartilhado, e que agora a gente vem, cada uma de nós, cada um pouquinho que você vai sabendo e você compartilha com outra mulher, com a sua amiga, com a sua mãe, com a sua filha, vai sendo tudo isso que vem sendo revelado aí e trazido à tona. E acho que faz parte desse movimento de consciência que está acontecendo. Eu queria deixar essa mensagem como um agradecimento pela presença de vocês, pelo tempo aí. Espero que vocês tenham aprendido, assimilado, conseguido integrar bastante coisa do que a gente falou aqui. Hoje também eu abro as inscrições do Portal Shakti, que é um espaço de autoconhecimento feminino, comunidade feminina e aprofundamento, né, em práticas e nesses saberes, né, tão ancestrais aí. Eu vou passar mais informações também para vocês lá no grupo, mas é isso. Vou passar mais informações no decorrer desses próximos dias aí. Eu vou ficar nessa abertura do portal até a lua cheia, então tem pelo menos mais uns 15 dias aí que a gente vai estar fluindo de portas abertas no portal. Eu sei que tem algumas de vocês aqui que já estão lá, e estou muito feliz de vocês estarem aqui hoje também. E bora que bora, mulheres. Gratidão, Shakti, maravilhosas. Obrigada pela presença. Um beijo grande. Boa noite. E nos vemos. Saudações. Gratidão.